Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. E hoje um programa super especial, né? Às vezes fica até redundante eu falar assim, quando a gente está recebendo uma pessoa muito especial, a gente está sempre falando, né? Hoje o programa é muito especial e tal, eu comecei o mês falando, os programas do mês de março seriam programas especiais, porque estavam ligados diretamente às mulheres e tal, mas hoje é um programa realmente um marco, é um programa muito especial, porque a gente vai tratar aqui dessa coisa da transexualidade e a política. E não só isso, né? Da liberdade de gênero, da diversidade, do respeito, do amor, da ternura, do carinho, né? De se colocar no lugar do outro, de tentar entender a vida do outro como se fosse você vivendo, passando por aquilo. E hoje a gente está recebendo mais uma vez aqui o Thales, né, que é essa pessoa super bacana, que está sempre aberto, toda vez que tem uma pauta assim mais picante e tal, ele falou assim, Thales, faz favor, você tem que ir lá para nos ajudar e tal, dar as coordenadas. Então ele está aqui hoje, ele convidou a Duda e a gente vai bater um papo super interessante hoje, nessa condição nova que a gente tem vivido, nessa modernidade toda que a gente tem vivido de transformação, né? Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo e Thales, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez, é um prazer poder te receber aqui no Cultura Geral e a gente bater um papo super interessante com a Duda, que é a nossa convidada principal, e com o Felipe Gala aqui também, que já é sócio do programa, né, junto com você, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma gratidão estar aqui no programa para poder falar sobre diversidade. E logo que eu fiquei sabendo da pré-candidatura da Duda, eu falei que a gente tinha que trazer isso para o programa, porque realmente é um marco histórico para o Brasil. Nós temos uma pré-candidata ao Senado como uma mulher transexual e uma mulher que tem uma representatividade, uma mulher que tem uma responsabilidade social com relação às pessoas transexuais, que carrega a bandeira, que tem na sua história a luta pelo direito dessas pessoas que compõem uma minoria tão prejudicada e que tem uma situação tão complicada na nossa sociedade atual. Então, hoje foi uma felicidade, tem sido uma felicidade muito grande estar aqui com você hoje, Duda. É um momento muito marcante, acredito que para o programa, como vai ser para todo o Brasil. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo porque as nossas vozes são historicamente silenciadas, dificilmente uma pessoa transexual, uma pessoa travesti consegue um espaço para poder difundir as suas pautas, dificuldades, conquistas. E ainda mais numa situação tão crítica que nós temos vivendo no Brasil, eu acho fundamental um espaço como esse faz desse programa um programa politizado, mas politizado com P maiúsculo, né? Uhum. Porque vai reverberar alguns temas que são importantes a sociedade começar a discutir, começar a debater, para nós crescermos enquanto sociedade, né? Felipe, seja muito bem-vindo. É um prazer volta, aqui, né? Depois da apresentação do Thales, não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada, não precisa nem falar quem é convidado de hoje, uma pessoa muito especial. E também, por talvez uma questão de destino, de agenda, que se compatibilizou ou não, a gente teve uma questão envolvendo a trans também, de duas decisões recentes do TSE, que eu não vou dar spoiler ainda não, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, mas que casou muito bem com esse tema. E eu venho aqui sempre, toda vez que eu tenho a oportunidade de mencionar um pouquinho sobre a questão de direito político, a gente fala um pouco de eleição, a gente sempre fala assim, a gente precisa de mais democracia, a gente precisa mais de participação, e é muito legal a gente ver quando a gente tem uma trans participando ativamente da política, lutando para ir atrás de um cargo majoritário, isso é muito legal, isso mostra que mesmo aos trancos e barrancos nós estamos avançando. Ô Duda, vamos sem mais delongas, como é que é essa batalha por reconhecimento? Como é que é lutar por isso? Como é que é
tentar atingir assim, essa questão ideológica, política, de representatividade desse povo que é tão massacrado? Acho que a palavra-chave do movimento é representatividade. E isso vale para esses grupos que são historicamente excluídos, né, de estruturas de poder. Se você pegar, qual que é o percentual de mulheres na política brasileira hoje? Não supera 10%. Até o Afeganistão tem um número de representatividade feminina maior que o Brasil. Né, vamos discutir no judiciário, qual que é o percentual de mulheres no judiciário. Quer dizer, essas estruturas de poder são historicamente ocupadas pelo mesmo grupo. Então, o que nós lutamos é para que essas estruturas sejam mais democráticas. E democráticas pressupõe que essa pluralidade que é o Brasil, essa diversidade que é o Brasil, se sinta representada e se faça representar lá. Por isso que eu coloquei meu corpo, meu suor, minhas bandeiras, para poder pleitear, né, ser pré-candidata a um cargo majoritário, que é o Senado, e essa pré-candidatura assume um contorno muito político e simbólico, por ser a primeira mulher travesti, primeira mulher transexual do Brasil a pleitear esse cargo. E por trás dessa pré-candidatura é isso que você disse, um desejo por representatividade. Eu acho legal a gente trazer aqui um pouco da sua história, assim, sabe? A gente já conhece um pouco mais, a gente já tem um convívio um pouco maior, mas fala um pouco de você, assim, para que o pessoal saiba quem você é, saiba qual é a sua luta, de onde que você começou, assim? Então, eu sou professor de literatura, dou aula há 18 anos. E nesses 18 anos eu trabalhei em colégios particulares, pré-vestibulares, mas sempre tive ligado também a uma educação popular. Eu acredito que como a única forma, né, a melhor forma de transformar a sociedade é por meio da educação. Então, eu entrei na docência com esse objetivo de usar esse conteúdo teórico que eu tive no processo de transformação e atuei sempre nessa educação popular. E em Belo Horizonte eu criei duas ONGs que oferecem uma educação emancipatória, gratuita e libertária. Uma ONG se chama Transveste, que oferece cursos de pré-vestibular, EJA, educação para jovens e adultos, idiomas para a população travesti e transexual. E aí nesse ponto é importante lembrar que 91% das mulheres travestis de BH não concluíram o segundo grau. E não concluíram porque a escola é um espaço de reprodução de ódio, de violência. Daí a necessidade de criar o Transveste para acolher essa população que vê a escola como um espaço de trauma. Nós tivemos na Transveste, por exemplo, alunos que passam mal ao entrar em sala de aula, né, sentem náusea, até desmaio, por remeter a episódios traumáticos. Então daí a necessidade de criar um espaço à parte para que essas pessoas sintam-se à vontade novamente com estudos e aí sim desejem mudar de vida e com isso contribuir com a sociedade. Então, além da Transveste, eu tenho um outro projeto social também que se chama Ubuntu Educação Solidária, que oferece também cursos pedagógicos para a população que está em situação de cárcere, né? Há um total descaso, o sistema carcerário brasileiro é um sistema falido que não recupera ninguém. E eu acredito que o ser humano tem recuperação, é possível mudar o ser humano. E a mudança se dá por meio da educação. Então, a Ubuntu também atua nos presídios na busca de oferecer uma educação que tente mudar realidades. Então, sempre tive ligado à pauta da educação, que é a minha pauta principal. Normalmente as pessoas pensam, então você está pleiteando cargos políticos para discutir a transexualidade? Também. Mas para discutir transexualidade, discutir meio ambiente, discutir saúde, não tem como passar por essa discussão sem discutir o alicerce principal do Brasil, que é a carência na educação, né? Eu tive o prazer de ser seu aluno no Bernoulli, quando eu fiz pré-vestibular, e assim, foi uma experiência muito marcante para mim, porque dava para ver o seu compromisso com os alunos, e um compromisso com o aprendizado, e foi uma das matérias que eu mais gostei e que mais me marcaram, e dava para ver o seu compromisso e a sua missão com a educação e a sua missão com as pessoas que não fazem parte do que a gente chama de maiorias, a população que faz parte do que nós vemos como minorias.
marginalizadas. E eu queria saber um pouco de como é que foi a sua transição desse campo da educação como missão para a questão de representatividade política. Como é que foi esse passo que você deu? A educação, educar já é um ato político. Sim. Né? Então a gente tem que politizar todos os nossos atos, ser menos alienado de si, menos alienado socialmente. Então as nossas atitudes têm que ser politizadas e a sala de aula é um espaço de muita tensão política, porque é um espaço de diversidade e pluralidade. Então cabe à professora e ao professor trazer essas posições políticas que estão na sociedade para que o aluno construa a sua própria posição. Então é muito inocente achar que um professor ou uma professora vai doutrinar um aluno. Isso não acontece, porque a gente tenta mostrar, o que pelo menos eu fiz da minha sala de aula, um exercício de mostrar posições políticas, para que o aluno se construa como um cidadão. E a construção de uma cidadania pressupõe uma visão crítica sobre a política. Né? Então não tem como descolar a arte de política, a literatura de política. Então eu sempre fiz isso. Nesses meus 18 anos, nunca tive uma reclamação formal de pais, de colégio, porque sempre busquei o tom adequado. Só que disso eu parti para a educação popular nesses projetos sociais, que tentam também transformar a sociedade. Mas eu percebi que o que eu exercia era uma transformação muito local, muito específica. E existem problemas estruturais no Brasil. E a melhor forma de mudar essas estruturas problemáticas é ocupando espaço de poder. Por isso que em Belo Horizonte nós começamos um movimento, eu não fui eu quem começou, mas tenho acompanhado desde o começo, que é a bancada do giz. Se existe a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, vamos criar a bancada da educação, a bancada do giz. Vamos unir professores para colocar a educação como protagonismo de política. É esse o nosso objetivo. Isso tem a ver, por exemplo, a gente estava falando lá em cima um pouco de Foucault, a gente estava falando assim, e a gente estava conversando sobre isso, o Thales até falou, você está cismado com isso aí, está só falando disso agora, né? Mas essa coisa assim, de representatividade das bancadas, seria criar a bancada do GIS, e isso seria uma conformidade, uma aceitação das outras bancadas, por exemplo, bom, existe de fato, então já que existe de fato, vamos criar a nossa. Seria uma convalidação dessas outras formas de fazer política? Eu acho que é a construção de uma nova forma, porque a educação nunca foi tema central na política brasileira. Passava-se um verniz, mas nunca foi. Basta ver que 51% da população brasileira acima de 25 anos concluiu só o ensino fundamental. Esse é o número do IBGE. Se 51% da população brasileira acima dos 25 anos concluiu só o ensino fundamental, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, quer dizer. Se nós temos 7% dos brasileiros que não sabem ler nem escrever, se o Brasil investe mais em ensino superior do que no ensino básico, quer dizer, a educação nunca foi levada a sério. Então, por que nunca foi levada a sério? Porque os professores e professoras, devido à quantidade de trabalho, poucos tiveram possibilidade de pleitear cargos públicos no campo político. E eu acho que nesse momento de crise, se a gente quer transformação, nós, professores e professoras, que somos quem estamos em sala de aula, sabemos de fato os problemas que passamos, temos que ter representatividade lá. E lá dialogar com as outras bancadas, porque sabemos, se for eleito pelo povo, o que o povo traz como tema principal sempre vai ser educação, a preocupação com a educação do filho, da filha, né? Ô Duda, como é que você viu o Jean Willis? Uma pergunta espinhosa, né? Espinhosa. O Jean, ele é um colega de partido, ele foi eleito para representar essas pautas da diversidade, diversidade sexual e de gênero. Então, ele tem feito mandato levantando essas bandeiras, que são bandeiras importantes. O que me incomoda muito é a caricatura que alguns grupos fazem do Jean Willis, e essas caricaturas são feitas justamente para estigmatizar, mostrar como que ele é uma pessoa, né, nociva para a sociedade. Não é isso. Ele é um parlamentar que tem as bandeiras dele, carrega as bandeiras dele, e eu convido todo mundo que acredita nessas caricaturas que são criadas para acompanhar o projeto dele. Ele é um parlamentar sério,
que desempenha políticas importantes para a população LGBT. Não concordo com tudo que ele faz, tenho as minhas críticas. Essas críticas a gente discute dentro do partido, né, posicionamentos que nós somos bem contrários, assim, mas eu acredito que é um parlamentar sério, não está envolvido em esquema de corrupções e apresentado bons projetos para a formação do Brasil. O Jean Willis, ele representa uma parte do PSOL como uma forma de mostrar mesmo para as pessoas que o partido ele não é um partido único. Dentro do partido existem diversas correntes e diversos entendimentos em relação a vários assuntos. Ele é um parlamentar muito sério, eu acompanho o trabalho dele tem muito tempo, e ele tem posicionamentos que eu não concordo, mas quem não tem posicionamentos que a gente não concorda, o partido ele não é único, ele não tem uma frente única, o partido ele é composto de diversas pessoas que têm entendimentos diferentes e que se unem debaixo de uma mesma bandeira para tentar alcançar um objetivo comum. E nisso eu queria que você explicasse para a gente um pouco como é que foi a sua filiação ao PSOL e como que é um pouco a sua história com o partido, um partido tão diversificado. E nessa pergunta já está ligada à questão do próprio Jean Willis. Quer dizer, quando um partido coloca como um dos seus principais parlamentares, junto com ele a bandeira da diversidade, as pessoas LGBT se sentem representadas lá. Então isso é fundamental. Então um dos motivos que me aproximou do PSOL foi justamente saber, olha, no PSOL há um parlamentar que luta por grupos minoritários. Então, e aí, junto a isso, eu também vi que o PSOL tinha um projeto de transformação da sociedade, transformação profunda, nas estruturas, nos problemas estruturais mesmo. É um partido que não está ligado a esquemas de corrupção, não está ligado a desvios de dinheiro, ao mensalão. Quer dizer, é um partido em construção, ainda é um partido pequeno. Então, essas coisas me encantaram. Um partido em construção, que eu poderia imprimir minha marca, imprimir meu olhar, um partido aberto à diversidade e um partido que está longe dessas estruturas de corrupção, desses lobbies, desse fisiologismo político, né? O fisiologismo é quando o partido e o político agem por interesse próprio, né? E isso eu não percebo tanto no PSOL, por isso que foi o partido que me encantou. Deixa eu colocar o Felipe nessa conversa aí, porque senão você vai ficar de telespectador aqui, né? Mas é um lugar privilegiado, né? É um lugar privilegiado, é verdade. Como é que ficou essa questão, Felipe? Como é que nós vamos fazer? Eu perguntei isso para a Patrícia aqui, nossa querida professora. Como é que nós vamos fazer com essa situação? Por exemplo, a Duda, ela vai entrar na cota de mulher, ou vai entrar na cota de homem, ou não vai ter cota. Como é que nós vamos fazer com essa situação toda? Só para tentar esclarecer, no Brasil a gente tem um sistema de cota que antigamente era só o nome da cota de sexo. Não é? E a cota não era necessariamente cota feminina, porque a gente confunde muito isso. A questão no Brasil, para você lançar a sua lista de candidatos, para deixar mais claro ao eleitor, basicamente é o seguinte: o partido ele vai escolher quantos candidatos ele acha necessário que podem concorrer para a eleição, e ele vai submeter uma lista ao TSE. Aí o TSE, ou o TRE, dependendo também da competência, ele vai analisar aqueles candidatos, ver se tem alguma ficha suja, ficha limpa, se as pessoas são elegíveis ou não. E aí, a partir desse momento, aquelas pessoas que foram aprovadas, elas podem começar a concorrer e disputar a eleição. E aí foi realizada uma regra no Brasil de que você deveria ter ao menos 30% de representatividade de um dos gêneros. Então, como no Brasil a gente é um país machista, sim. A gente é um país que a gente tem subrepresentação feminina, igual a Duda estava mencionando, naturalmente você colocou aquela cota como uma cota feminina. Não é? Você precisa de ter pelo menos 30% das mulheres concorrendo. Só que hoje o que acontece? Como as pautas elas também mudam e como a sociedade ela está sempre querendo mais direitos e direitos que a gente tem que reconhecer mesmo, teve um tempo que a gente questionou. Foi questionado ao TSE. A cota ela é de sexo, ou seja, homens e mulheres, ou ela é de gênero, que inclui também trans e gênero não binário e outras variações. E o TSE decidiu numa consulta recente, isso foi, acho que até, salvo engano, semana passada ou retrasada, de que o que mais vale, a cota na verdade ela é de gênero, ou seja, a pessoa que se identifica com o gênero feminino, ela vai poder entrar no gênero feminino. A pessoa que se identifica com o gênero masculino, ela vai poder entrar no gênero masculino. Então, hoje você já mudou de entendimento, porque muitas trans estavam concorrendo às eleições e sentiam socialmente que existia
um vácuo ali, né? Existia um problema porque na hora que eu ia colocar meu nome e registrar, eu tinha que colocar minha certidão de nascimento e não o nome social. E aí o TSE passou a falar o seguinte, não, na verdade o que importa é o gênero da pessoa e não o sexo necessariamente. Sim. E a única coisa que eles basicamente compreenderam que para essa questão, você tem uma questão burocrática para isso também. O eleitor também deve ser informado. Então, a candidata trans ou o candidato trans que deseja colocar o seu nome social, ele precisa fazer um novo alistamento eleitoral, ou seja, atualizar seus dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral, colocar o seu nome social, nesse caso, pela decisão do TSE, você não precisaria de uma decisão judicial necessariamente, a mera declaração já é suficiente, que aí você já pode concorrer. Então a gente viu que é um avanço que está acontecendo para pelo menos tentar tornar o Brasil não só formalmente, mas na prática mais democrático. Inclusive a gente tem outras questões hoje que isso é importante frisar, porque a lei eleitoral, essa mini reforma que ela aconteceu, ela declarou, ela teve um dispositivo que o fundão eleitoral, na verdade, mentira, o fundo partidário, ele poderia ser distribuído de pelo menos 5% ao no máximo o teto de 15% para candidaturas exclusivamente femininas. Só que esse artigo foi considerado inconstitucional. E por qual motivo? Ora, se a gente tem uma porcentagem de 30% de gênero que a gente tem que colocar na lista, por que a gente coloca um limite de 15% do fundo necessariamente indo para essas candidaturas femininas? Não fazia sentido. E aí o STF julgou isso inconstitucional e declarou que, ora, se você tem 30%, você tem que manter pelo menos o mínimo de 30% do fundo partidário. Então, logicamente, você tem que pegar daquele fundão pelo menos 30% para financiamento das candidaturas femininas, né, do gênero feminino. E hoje a OAB, ela está pensando, está estudando na possibilidade de, inclusive, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para que não só o fundo partidário, que é o fundo que os partidos ganham assim, organicamente para poder gastar com despesas pessoais, mas o fundo eleitoral, que vai ser que é o famoso fundão, que é aquele que tem maior verba, ele vai também direcionar ao menos 30%. E a gente coloca o mínimo, né, porque pelo menos 30% para respeitar essa regra das eleições. Então você vê que a Justiça Eleitoral, ela já errou muito em muitas questões. Mas hoje em dia, ela pelo menos nessa questão de reconhecimento de gênero, ao meu ver, ela acertou e acertou bastante. A gente quer uma sociedade plural e democrática, a gente tem que estar aberto a ela também e institucionalizar isso, né? Bom, gente, vou pegar o Alessandro desprevenido, não. Nós vamos passar um videozinho da ONU agora e eu acho que é muito importante para a gente ilustrar isso que a gente está conversando aqui. Um minutinho e a gente está de volta aqui, hein? Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos.
Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Muito bem. Vamos fazer disso uma realidade, Duda? Então, esse vídeo maravilhoso, e é um vídeo para a gente politizar e questionar também. Quer dizer, essa categoria de humano, né? Essa categoria de humanidade é uma categoria que é conquistada. Ela não é dada, né? Até pouco tempo atrás, os negros não eram humanos. E depois de muitas lutas, conquistaram entrar nessa categoria. Há pouco tempo atrás também, séculos atrás, mulheres não eram consideradas humanos ou eram humanos inferiores, né? E hoje, você pega a população travesti, transexual, é uma população que infelizmente não consegue adentrar nesse conceito de humanidade. Nós temos que ressignificar esse conceito. E por que eu falo isso? Se você pegar as estatísticas sobre a população travesti e transexual, você vê que está muito à margem daquilo que é chamado como humano. Você pensar que você tem 90% das mulheres travestis estão na prostituição. Estão na prostituição é porque não há um mercado de trabalho que a absorve. É 90%. A expectativa de vida de uma travesti no Brasil é 35 anos. Nem o pior país da África tem um grupo populacional cuja expectativa de vida seja tão pequena, 35 anos. Estima-se que 25% das travestis e mulheres transexuais estão com HIV. Quer dizer, a cada 4 mulheres transexuais que vimos, possivelmente uma está com HIV. E fora outros números, 91% não concluiu o 2º grau. E outros números alarmantes. Quer dizer, o Supremo Tribunal de Justiça está discutindo qual banheiro uma mulher travesti pode usar. Se o movimento travesti luta por banheiro, luta por direito ao nome e por respeito à identidade, pautas mínimas para se considerar humano, as pessoas travestis e transexuais não conseguiram ainda. Quer dizer, o Supremo está discutindo o banheiro. Um juiz, inclusive, pediu vista, porque ele está na dúvida sobre qual banheiro nós devemos usar. Ninguém aqui tem que estar lutando por banheiro. Vocês têm que lutar por respeito ao nome? Nós temos. Por respeito à identidade? Nós temos. Quer dizer, infelizmente, as pessoas transexuais, em sua maioria, não são lidas socialmente como seres humanos, mas sim como corpos objetos. Por isso, essa luta por representatividade. O que nós queremos é ocupar espaços públicos, espaços de poder, para poder mudar a nossa realidade, e mudando a nossa realidade, mudamos a realidade do Brasil. Porque é vergonhoso um Brasil ter um grupo populacional cuja expectativa de vida é 35 anos e ter apontado os últimos números que essa expectativa de vida tem diminuído. Nossa. E somos o país que mais mata travestis do mundo. Do mundo. Quer dizer, nos últimos 5 anos, de cada ano para ano, elevando de 10% a 15% o número. Por isso que a gente está lutando para conseguir esse conceito de ser humano. E por mais que nós sejamos o país que mais mata travestis transexuais no mundo, nós também somos o país que mais pesquisa pornografia ligado a pessoas desse tipo. Ou seja, até que ponto essa chacina que nós fazemos com relação às mulheres transexuais, ela não está recalcada em alguma coisa que a gente tenta não enxergar, em alguma coisa que a gente não tenta
entender. Até que ponto a gente está respeitando o espaço do outro. E quando a gente fala de direitos humanos, não tem como não lembrar do caso Marielle. E uma pessoa que se colocou à disposição de um movimento, de uma causa, que colocou a sua vida em risco por causa disso e que acabou ocorrendo esse incidente terrível. E eu queria perguntar assim mesmo para você, Duda, você está ciente desse risco que você está correndo? Porque eu entendo a minha posição de privilégio em estar podendo aqui falar com os espectadores e colocando a minha vida em exposição, e eu acredito que você está se expondo também muito nesse momento. Como é que você vê essa situação? Então, a Marielle era uma colega de partido, né? Uma colega de luta, né? E teve um fato simbólico que um dia antes da execução da Marielle, porque foi uma execução, né? Um dia antes da execução foi quando eu publicizei minha pré-candidatura ao Senado. E virou notícia, por ser a primeira mulher travesti transexual a disputar um cargo majoritário. Só isso já é símbolo de vergonha, né? Porque, assim, se a política é para o público, para o coletivo, por que será que nenhuma pessoa transexual até hoje não disputou esses espaços? Porque é uma estrutura que a exclui, né? Sim. E aí eu divulguei a minha pré-candidatura um dia antes da execução dela. Alguns jornais lançaram as notícias e eu fui à página desses jornais para ler os comentários, vendo como que parte da sociedade recebia essa pré-candidatura, né, esse meu desejo por pleitear um cargo. E aí, a palavra que eu mais ouvi nos comentários foi a palavra nojo. Quer dizer, as pessoas têm nojo por eu pleitear e por eu lutar por uma sociedade mais plural, democrática e respeitosa. Quer dizer, eu sou professora de literatura há 18 anos, cursei também antropologia, estou concluindo gestão pública agora, dei aula nos principais colégios do estado, tenho todo um histórico de ativismo político na capital, de entrega para o público, e a palavra que eu mais escuto sobre mim é nojo. E foram tantos comentários de ódio, que isso um dia antes da execução dela, eu repensei se valeria a pena eu pleitear um cargo público ou não. E aí, no outro dia, conversando com colegas de profissão, eles disseram, parabéns pela sua pré-candidatura. Eu falei, não, eu estou muito preocupada, porque eu nunca vi tanto ódio assim. Nunca vi tanto ódio. E nós somos o país que mais assassina transexuais do planeta. E à noite eu fico sabendo da execução da Marielle. E aí aquilo mexeu muito comigo, estou no luto até hoje, mas eu pensei, nesse momento de tensão e tanto ódio, é muito complicado você estar na linha de frente. Mas alguém tem que estar na linha de frente. Uhum. E como eu reconheço meus privilégios e sei da importância de estar lá, na linha de frente. Então, topei, mesmo assim, topo por Marielle, topo por todo mundo que deu a cara a tapa para transformar a sociedade. Então, acho que nisso a minha entrega se torna mais política ainda, porque a gente tem que ser Don Quixote, a gente tem que acreditar nos nossos sonhos e não podemos deixar que esse tiro contra a Marielle seja um tiro contra a nossa utopia de transformação da sociedade. Duda, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está indo para a parte final do programa. Como é que você vê? A primeira coisa que eu tenho que fazer, como é um programa histórico, eu faço uma viagem, assim, quando nós começamos com a pauta na rádio, né, Thales? E eu tenho que agradecer aqui ao Eli, que está atrás das câmeras aqui, ao Fred também, por abrir esse espaço, não para mim, mas fazer de mim um veículo que abra esse espaço para que as pessoas venham até aqui, sentem nessas cadeiras e falem da sua vida, falem dos seus projetos, falem das suas lutas, seja elas bem-sucedidas ou estar em batalhas e tal, já passaram por aqui várias pessoas. Como é que você vê esse tipo de espaço e como é que você vê esse tipo de abertura? Essa é a verdadeira democracia que precisamos?
A gente tem que lutar por uma sociedade que tenha mais pontes e menos muros, né? Mais apertos de mão do que grades. Então, programas como esse, que abre espaço para a diversidade, para a pluralidade, é fundamental. E a luta é essa, por diversidade. Por isso que, trazendo isso para o meu contexto de pré-candidatura ao Senado, a ideia foi essa. Por que o Senado? A palavra Senado, na sua etimologia, significa senhor. Nós temos na política nacional um cargo feito para senhores. Tanto é que o primeiro banheiro feminino no Senado foi criado em 2016. Nossa, Fui falar de semana só em 2016. É uma casa que não é feita para mulheres, é para senhores. Falei, então, nós, pessoas travestis, transexuais, vamos pleiteá-lo. É um cargo, até a última eleição, a idade mínima que se exigia era 35 anos, porque é um cargo para senhores. E se é para 35 anos, não foi feito para as pessoas travestis transexuais, cuja expectativa de vida é 35 anos. E desde a Grécia Antiga até hoje, o Senado carrega como símbolo a ideia de senhores mais velhos que vão moralizar a sociedade. E o meu corpo é lido, tido como imoral. Basta ver o discurso de ódio contra mim. Falei, se é lido como imoral, nós vamos mostrar que imoral é essa política feita historicamente no Senado. Nós vamos lutar por uma nova moral, uma nova ética. E essa nova moral, essa nova ética é uma moral da diversidade, né, da pluralidade, que está sendo feita, por exemplo, nesse programa. Bom, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Programa bom é assim, passa rapidinho, né? Voou, né? Se tivesse mais tempo, a gente ia ficar aqui. Pode fazer no programa, né? Vamos tocando. Depois pro bar, a gente continua conversando, porque não vai faltar conversa, não. Gente, um grande abraço. Estaremos de volta aí com o programa Cultura Geral amanhã, se Deus quiser. Agradecendo aqui ao Duda, foi um prazer te receber aqui, viu? Thales, muito obrigado por mais essa pauta maravilhosa e Felipe por os seus esclarecimentos aqui, tão importantes e pertinentes. Sejam todos abraçados aqui pelo Cultura Geral e pelo TV Branqueta. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.